Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do RestartCast. RestartCast é um programa que conta histórias de recomeços, de propósito, de dor, de encontro com o seu propósito através da sua dor. E a gente sempre traz aqui pessoas que, através da sua história, pode ajudá-la a passar pelo seu desafio. E para você que não me conhece, eu sou Márcia Evangelista, eu adoro transformar vidas ou participar de transformação de vidas. Eu sou advogada, mãe, mulher, dona de casa também, e eu estou aqui para contar também, através da história das amigas que eu trago, para transformar a sua. Então sejam muito bem-vindas. E se você está aqui, não é por acaso. Não é por acaso, porque a minha história, a história da minha convidada pode transformar a tua. Então, já ativa o sininho aí, já fica preparada para o próximo episódio. Continue assistindo esse e fique preparado para o próximo episódio, porque aqui tem realmente histórias transformadoras. E hoje eu quero apresentar, eu estou com uma pessoa aqui, sabe, para a gente falar daquelas histórias fantásticas, né, de que você, mulher, certamente vai se encontrar com isso, de feminidade, de identidade, de reconexão. E eu conheci essa minha amiga, que eu vou hoje falar, Sara Miranda. Muito obrigada, Sara. Eu que agradeço o convite, obrigada. Eu conheci a Sara através da Giovana, da minha amiga Giovana, e a Giovana falou assim, Márcia, a Sara tem que estar aqui. Como eu conheço há pouco, eu fui procurar saber quem era a Sara. Eu falei, gente, realmente a Sara tem que estar aqui. A Sara precisa contar a história dela. Então, Sara, muito, 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 muito obrigada por você estar aqui. E como sempre, eu começo assim. Eu já vi que você é médica, que você tem uma cura de ginecologista regenerativa, que você tem formação aqui num lugar que eu nem sei falar. Em Harvard, aí, eu ó, fiz um fellow. É isso, que você tem muitos títulos, mas eu quero saber, antes de todos esses títulos acontecerem, antes de você ter chegado onde você chegou agora, quem é a Sara Miranda? Boa tarde, obrigada, né, por esse momento, pelo convite. Quando a Marcinha me chamou, foi maravilhoso o convite, eu topei na hora. E bate-papo, levar informação e também acrescentar em vidas em mulheres, né? Sim. Nossa, a história é excelente, porque em meio à dor ou alguma dificuldade no caminho, as pessoas desistem. Mas ela vai ter que começar de novo. E ontem antes de falar quem eu sou, eu li uma palavra em Jeremias 36, que fala quando Jeremias estava fazendo o pergaminho, tudo que Deus tinha mandado ele escrever, o rei foi lá e rasgou, queimou todo o pergaminho. E a palavra que Deus deu para ele foi, faça de novo. Então, muitas vezes, quando a gente começa a fazer alguma coisa, dá errado, ou acontece algo no meio do caminho que te traz dor, perdas, algo que te machuca muito, ou dificuldades, a maioria das pessoas desistem. E a palavra que Deus nos dá é, comece de novo. Recomeços, né? A vida, na verdade, é cheia de recomeços, né? A águia, para recomeçar, ela vai até a montanha, né? Então, ela arranca todas as penas, arranca as unhas, bate o bico e depois ela recomeça para levantar um novo voo. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Uau. Não precisava, né? Porque meu pai, ele tem terraplenagem, mas ele me chamava para ir trabalhar no escritório. Eu falei, não, pai, não quero trabalhar com o senhor, não. Era ele e a minha irmã. Ele falou, então, você vai trabalhar fora. E aí ele falou, emprego não vem bater na porta de casa, você vai procurar. Eu comentei com os amigos e o meu veio bater na porta de casa. Bateram na porta e falou, te chamar para trabalhar para recepção. A gente fez uma entrevista ali mesmo e eu acabei começando aquele dia e nunca mais parei de trabalhar. E aí eu trabalhei no escritório. Aqui em São Paulo? Em São Paulo, na Lapa. Sempre morou. Na Dronsfield, na época. Sim. E era uma assessoria jurídica de cobrança. Fiquei na recepção meio período, depois com 17 anos, que naquela época a gente podia... Eu não vou falar muito, que senão vou desconfessar a minha idade, né? Sim. Mas naquela época a gente podia ter registro em carteira, tudo, né? Trabalhar mais cedo. Trabalhava mais cedo. Então, com 17 anos, eu era supervisora de 35 mulheres mais velhas do que eu. Tá vendo? 17 anos. 17 então, anos. ó, se você tá aí com 17 anos, tá se atrasando, corre. Corre que já tá atrasado. E aí, quando eu queria fazer engenharia civil, não queria fazer medicina. Nunca pensei. Aí fiz prótese dentária, para ver se eu gostava da parte de odonto. Depois eu fiz quiropraxia. E aí fui fazer medicina. Só que quando eu fui fazer, Deus gerou um sonho no meu coração da medicina. Porque antes de ser profissão, medicina para mim é ministério. Sim. E ele falou para mim, você vai fazer ginecologia. Aí entrei na medicina, no meio do caminho meu pai teve um problema financeiro com a empresa, quebrou. E ele não tinha dinheiro para me mandar. Antigamente eu chorava muito para falar sobre isso, tá? Porque foi uma época muito difícil para mim.
da minha vida. E aí, sozinha, né? Eu começava a ir para faculdade. Eu comecei a ir para a faculdade a pé. Eu fiquei comendo pão e água 1 mês e todo mundo na faculdade me chamava Patricinha. Todo mundo achava que eu era Patricinha, mas eu nunca chorei, nunca reclamei. Eu sabia que era uma fase e o meu objetivo era terminar a faculdade e eu ia conseguir. Ia passar. E aí meu pai ligava e falava, filha, como que você tá? Tá ótimo, o pai tá tranquilo. Ele mandava metade do valor que dava para pagar a faculdade e o aluguel. O resto eu sobrevivia. Você sempre foi cristã? Eu nasci no lar cristão. Meu pai, quer dizer, quando eu tinha 3 anos, meu pai se converteu. E ele era... Nossa, meu pai era terrível, né? Ele sofreu um acidente, ele caiu de uma altura de um pé de jaca num buraco. Ele estava com uma amante na época, tudo, sabe? A gente era pequenininho, faz mais de 40 anos. E aí veio para São Paulo em UTI aérea e quando chegou aqui ele fez uma cirurgia no fêmur e teria que fazer uma cintura pélvica. Naquela época a gente não tem a tecnologia de hoje. Falaram, o senhor vai ficar paraplégico, não vai andar mais. E meu pai odiava crente. Se você falasse que era cristão, você não entrava na minha casa. Ele foi criado em lar católico? Católico, 100%. Mas meu pai não gostava de ninguém que se titulava cristão. Crente. E minha mãe era proibida de ir na igreja. Ela era da Batista na época e não ia. E quando levaram ele contra a vontade dele na Deus e Amor, e aí o missionário Davi Miranda falou, levanta e anda que Deus te curou. Desde esse dia, nunca mais meu pai mentiu, bebeu, traiu. Eu nunca vi, em mais de 40 anos, meu pai desviar 1 centímetro da presença de Deus. O levanta e anda não foi só para a saúde? Não. Foi para a vida. Foi para a vida. E foi para a família, porque através deles nós fomos abençoados, né? Então são gerações. Uau. E vocês são família de quantos irmãos? Somos 3 mulheres e 3 homens. Como foi a sua nota? 6? 6. E como 13 sobrinhos, são 13 netos do meu pai. Nossa. É bastante. Bastante. Mas vocês assim, trouxeram o seu pai para São Paulo, então você disse que sempre moraram na Lapa. Nessa Não, época a gente morava perto da freguesia. Sim. Ali, perto entre Lapa e freguesia. Meu pai veio para São Paulo, ele tinha 14 anos de idade. A mãe dele faleceu com 6 anos. E o pai dele deu alguns filhos na época. Era perto de Vitória da Conquista, Almenara. Ah, ele era baiano, não é? É mineiro. Mineiro. E aí, meu avô deu para uma mulher que mexia com algumas coisas assim, meio do ocultismo, né? E ela, com 6 anos, fazia ele trabalhar na roça. E ele chegava em casa, ela trancava ele num quarto escuro, dava pão, água e farinha na porta, assim, para ele comer. E no outro dia, pela manhã, ele tinha que estar com 6 anos de idade, na roça. Aí ele fugiu depois de alguns anos, foi parar na fazenda do meu avô. E minha mãe se apaixonou por ele. Então, ele foi tratado pela minha tia mais velha como filho. Sim. Com 14 anos, ele veio para São Paulo de carona, num caminhão, com a roupa do corpo e o lençol na mão. Aqui ele morou na rua, assim, não morou na rua, ele dormia assim, em alguns lugares de alguém, as pessoas que ele conhecia, mas passou fome, necessidade. Ele teve a opção de ser um ladrão, mendigo, qualquer outra coisa. Nesse período ele já veio com a sua mãe, não? Não, sua ele mãe veio sozinho. Se apaixonaram só, minha mãe era filha de fazendeiro, meu bisavô era coronel, ninguém, então era... Não ia deixar. E ele trabalhava na roça, na fazenda, né, do meu avô. E aí meu pai, quando veio, ele trabalhou na Sabesp, acabou virando supervisor da Sabesp, aí ele comprou um caminhão, trabalhava com terraplanagem à noite e durante o dia na Sabesp e começou a trazer os irmãos dele, ajudou toda a família. Então, quando alguém fala assim, eu não tive oportunidade, nós criamos a oportunidade. É isso. Né? Não é que você não teve a oportunidade, você deixou passar, porque alguma pedra no caminho fez você desistir. Sim. E todos, vocês não sei, todos são formados, ou tem mais médicos da família, como é? Não, todo mundo é normal, só eu que fui anormal. Todos são anormais e só você... Todo é normal. Todo normal, só você anormal sou eu, a gente brinca. E daí, e como que foi, né, quando a sua mãe chegou para cá, para São Paulo, como foi esse cuidado, né, com vocês, né? Eu sei que você também tem uma irmã pastora. Minha irmã é pastora, é advogada, é corretora, é empresária. Então, essa criação com todos sempre foi da mesma forma? Não, você disse que você é a única anormal, mas que caminho que eles tomaram, né? E por quê? Você disse que todos nós temos oportunidades, né, Sara? E algumas aproveitam, outros não.
Verdade. Né? E é muito legal você contar isso, porque, de repente, nós tem médico na família e tem pessoas que ainda estão lá atrás tentando saber. Nós ontem, no meu último podcast aqui, nós falamos sobre isso, porque geralmente a gente se preocupa muito em trazer as pessoas de fora, em falar para as pessoas, né? Eu acordei agora há pouco dizendo assim, gente, a gente sempre chama pessoas para apresentar para Deus. Né? E às vezes a gente tem pessoas dentro de casa que nós não apresentamos. Todos os seus irmãos são cristãos? Ou como foi esse lado? Vocês conseguiram levar? Eu não consegui. Com 12 anos eu fui batizado na Igreja Batista e agora descobri meu irmão já com 65 anos que ele ainda nem tinha aceitado Jesus. Entendeu? Então, às vezes, a gente muito forte. E aí eu levei ele, eu contei que no último que eu levei ele para um culto, e que lá no culto, na hora que perguntou, alguém quer aceitar Jesus, ele levantou a mão e fiquei assustada. E a gente fica preocupada, às vezes, com tanta gente e tá do nosso lado, a família, a gente nem enxerga. Então, isso eu digo assim, então, como que é isso, né? Porque como que às vezes o pai e a mãe conseguem passar para um filho da família e sempre fica alguém que não consegue ter a mesma conexão? Eu falo assim, meu pai quando veio, minha mãe veio para cá, minha mãe estava com 19 já, né? 19 anos. E aí eles casaram, tinha 20 anos de idade, começaram a namorar e já casaram rápido. Uhum. Quando meu pai se converteu, ele começou a levar a gente para a igreja. Por isso que é importante. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, porque quando ele cresce, ele não vai se desviar dele. Ele pode se desviar, porque eu desviei 7 anos e 8 meses. Eu desviei total e eu não queria ouvir falar no nome de Deus. Nossa. Quando alguém falava para mim, vou orar, eu falei, se você quiser, você ora, porque Deus ouve a tua oração, a minha não. Ele tá bem lá e eu tô aqui, tá tudo bem. Eu era rebelde, então eu achava que Deus não estava se importando comigo. Graças a Deus, ele nunca desistiu de mim. E meu pai e meus pais, né, meu pai e minha mãe, nunca desistiu de orar por mim. Então eu comecei a me envolver. Todo mundo fala, eu tenho uma cabeça, nunca vou me envolver pelo meio, mas o meio te envolve. Sim. Eu nunca usei droga, nunca fiz nada de errado. A única coisa que eu comecei a fazer é beber. Uhum. Então, eu não gosto do álcool, nunca gostei, mas como o meio influencia, automaticamente... Ambiência, né? Ambiência. A mesa que você senta, ela faz a diferença. Uhum. Então, eu comecei a entrar nesse meio, mas eu sempre trabalhei, estudei, tinha minhas responsabilidades, dormia 1, 2 horas por noite. Então, meu pai enraizou muito isso na gente. Uhum. Quando eu voltei para Deus, eu tive uma experiência muito forte, né? Deus começou a abrir meus olhos espirituais e onde eu entrava eu via demônios. Uhum. Quando eu estava ali nos lugares, eu começava a enxergar. E aí Deus acordou meu irmão uma vez na madrugada e começamos a conversar. Ele falou, fecha os olhos. Eu falei, por quê? Ele falou, Deus quer dar um recado para você. Eu falei, para mim? O seu irmão? Meu irmão. Ele é pastor. Da Deus é Amor. Meu pai dá Deus é Amor até hoje. É pastor também. E aí eu falei para ele, tá bom. Ele falou, você não fechou os olhos. Ele estava fora da janela do meu quarto. Aí eu me assustei, eu falei, bom, ele não está vendo nada, como que ele sabe? Sim. E aí o Espírito Santo de Deus tomou ele e falou, filha, destruíste meu templo, vi tudo que fizeste, meu irmão viu tudo que eu fiz desde quando eu desviei até aquele dia, como se fosse um livro registrado. Sim. Ele falou, agora estou com o inimigo perante mim te acusando, e o que faço? Eu quero pesar a mão sobre ti porque te amo. Foi uma experiência tão forte, foi muito forte ali. Eu falei, Senhor, me dá uma chance. E olha que eu nunca fiz nada assim absurdo para você falar, se prostituiu, se drogou, bebia. E saía muito para balada, mas eu não queria ouvir falar do nome de Deus. E aí eu entendi. Quando eu tive um encontro real com Deus, eu entendi que eu conheci um Deus de ouvir falar. E muitas vezes a gente cresce num lar cristão, ouve um Deus, escuta um Deus de ouvir falar, que é o Deus dos nossos pais, ou dos nossos irmãos, ou dos amigos, mas a gente não conhece a Deus de andar com Ele. E quando eu tive encontro com Deus, eu conheci um Deus de andar com Ele. De ter experiências com Deus, de ouvir a voz dEle, de ver enxergar o quanto Deus tem cuidado de mim. E nos surpreender com tantas coisas, né? Às vezes você pede algo e você começa a criticar porque Deus não te deu. O não de Deus é um sim. O que Ele não te deu hoje não foi porque você não mereceu, é porque Ele está te dando um livramento do amanhã. Isso. Então eu entendi e comecei a viver esse Deus. E quando eu comecei a viver esse Deus, Deus começou a transformar a minha vida de forma sobrenatural. Foi aí que Ele falou, você vai fazer medicina. Mas você teve um momento, nesse período que você estava de Deus, qual foi o seu maior desafio? Com Deus ou sem Deus? Sim, sem Deus. Sem Deus? Porque você teve também um desafio com Deus, né? Depois com... Olha, eu falo que o sem Deus é uma felicidade passageira. Ilusória, né?
Porque você tá ali, você tem várias festas. Eu tinha festas maravilhosas. Eu conhecia dono das melhores baladas de São Paulo. Não pagava para entrar, quem estava comigo também não. Andava com um pessoal muito conhecido, vários artistas na época. Uma coisa vai puxando a outra, né? O ambiente era bom, divertido, onde todo mundo queria estar, onde eu estava. Sim. Todo mundo desejava. Mas quando eu chegava na minha casa, eu deitava a cabeça no meu travesseiro e chorava. Muito, porque eu me sentia vazia, sozinha, triste. E aí, todo mundo busca algo. Por isso que muita gente entra nas drogas, entra na bebida, começa a se envolver na prostituição, porque ela busca algo. Tem um vazio que ela precisa suprir. Não consegue identificar. E esse vazio é Jesus. Quando a gente não consegue identificar, entender ele, aí você pode buscar em qualquer outro lugar. A alegria sempre vai ser passageira. E é muito legal ouvir essa história do seu irmão ter te chamado, ele ter se chamado. Mas ele viu alguma coisa? Ou teve algum momento? Porque, infelizmente, né, Sara, a gente encontra Deus em momentos de dores, né? A gente sabe que aquilo é ilusório, em momentos de dores que Deus nos atende, né? Depois que você encontrou ele, você teve um desafio que você falou, não, gente, eu tenho certeza, eu não posso viver sem Deus. Eu não poderia viver sem Deus. Ele me ajudou nesse momento. Tem um momento nítido que você sentiu a presença de Deus, uma passagem na sua vida que você falou, não, Deus está aqui? Vários momentos. Primeiro, quando eu fui fazer, né, comecei a fazer a faculdade, e aí eu entendi que era um ministério. Vou dar um exemplo. Tem uma senhora, nunca vou esquecer dela, Dona Mercedes. E ela, sabe aquela da Titanic, aquela senhorinha do olho azul? Sim. Parecida. Sim. E a gente fez uma cirurgia neurológica nela. Ela tinha um tumor. Depois ela saiu da cirurgia, ficou super bem. E eu mudei para a parte da hematologia. Quando eu passei na semi-UTI, para dar uma olhada em outra paciente, eu vi que a Dona Mercedes estava entubada, em coma. E eles estavam aspirando ela a cada 30 minutos. Aí eu virei para a enfermeira e falei, nossa, o que aconteceu? Ela falou, doutora, não sei. Essa paciente vai embora e ela não vai durar muito, não. Nossa. Era um sábado. E Deus falou para mim, ora por ela. Eu falei, ai, Senhor, eu tenho 25 pacientes para passar visita, senão eu levo castigo. Depois eu oro por ela. Tempo pra orar Fui agora. embora, esqueci. E fiquei orando. Quando foi na segunda, eu voltei, fui orar por ela. Era umas 5 da tarde. Falei, Dona Mercedes, tava 2 enfermeiras. Falei, me perdoa. Porque Deus mandou orar pela senhora. Eu não sei o que ele vai fazer, porque eu consigo enxergar os braços dele abertos. Então, quando eu comecei a orar, eu falei, se a senhora estiver me escutando, dá um sinal. Ela apertou minha mão, em coma. Nossa. Entubada. E aí eu comecei a fazer uma oração que Deus começou a gerar no meu coração. E ela descia lágrimas dela. E as enfermeiras, as duas que estavam, também começaram a chorar. Eu sabia que Deus estava escutando a oração dela. E ela estava aceitando Jesus naquele momento. Falei, não sei se ele vai te levar, que vai ser uma cura eterna, porque a gente tem vários tipos de cura, né? Tem a cura medicamentosa, cirúrgica, o milagre, tem a cura eterna quando Deus te chama. Eu não sei se ele vai fazer essa cura ou se ele vai levantar a senhora para que o nome dele seja glorificado aqui. No dia seguinte, aí desci eu tinha plantão na emergência, desci para a emergência. Quando eu subi, ela para olhar correndo como que ela estava, umas 5:30 da manhã, ela estava sentada na cama, com um acesso, estubada. Eu olhei para ela, comecei a chorar. Eu falei, Dona Mercedes, a senhora também? Ela falou, Jesus me curou. E no dia seguinte ela teve alta. E aí entendi que Deus nos coloca em lugares estratégicos. E nisso, depois terminou a faculdade, todo mundo sabe que, vou te falar, a parte de medicina, a gente dá muito plantão. Sim. E às vezes eu voltava para minha casa uma vez no mês, 2 vezes no mês. 24 de um hospital para outro. Eu quase sofri acidentes, já saí da estrada várias vezes. Às vezes acordava e eu estava em algum lugar e não conseguia, parava assim no acostamento, não sei nem como eu fui parar no acostamento de estrada. E aí eu parava, chorava, enxugava as lágrimas, olhava para mim e falava, você não tem tempo para parar para chorar, senão a tua vida para. Aí enxugava as lágrimas e continuava. Mas assim, muitas vezes a gente sorri por fora, mas por dentro tá destruída, porque está cansada. Só que o cansaço não pode parar. Quando Deus te deu um propósito, quando Deus te colocou num lugar, você sabe o que você quer, você tem que seguir. E muita gente hoje desiste no meio do caminho. Não tem sonhos. Sabe o que eu posso te falar hoje dessa geração? Elas não têm sonho. Verdade. Elas não sonham. E na Bíblia fala que nós precisamos sonhar.
E vivem cansados, né, também, né? Porque não sonham, não fazem e vivem cansados. Assim, na pandemia eu trabalhei na linha de frente, né? E a gente foi soldados numa guerra biológica. Essa foi a realidade. Vi muita gente morrer, tive experiências sobrenaturais, assim, com Deus, ali, de orar, e pessoas que realmente já estavam praticamente mortas, e você vê Deus levantando aquela pessoa. Que milagre! A gente não explica, apenas vive. Eu achei que as pessoas fossem ficar melhores, mas elas esqueceram. Elas se distanciaram, ficaram frias. E perderam o amor ao próximo. Na Bíblia diz, amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Sim. E muita gente não ama o próximo como ama ele. Ou às vezes nem se ama. E não Você consegue entende, às ter esse vezes, amor. com uma pressa? Você sabe que agora você falando isso, eu me lembro. Porque eu também imaginei que pós-pandemia, que muita coisa fosse mudar para melhor, valorizando. Mas eu não sei se é impressão minha, mas parece que as pessoas estão correndo sempre esperando que alguma coisa vai acontecer ruim e eu preciso aproveitar. Será que é isso? Eu preciso aproveitar a vida e acaba que aproveitando de tudo, né? De todo mundo. Mas a gente tem que entender que tudo que a gente constrói aqui, pensa só, em meio de milhões de espermatozoides, você venceu. Pois é. Você já está aqui. Você é um vencedor. Para fazer algo. E Deus não te colocou aqui apenas para crescer, trabalhar, estudar, constituir uma família e morrer. Sim. Ele tem um propósito. Às vezes, alguns bebês vivem meses, Sim. às vezes morrem no ventre, às vezes vivem 100 anos, 40, 30, 20. A gente não sabe. A única certeza que você tem é que a vida é passageira. E aí, a gente vive o hoje como se não tivesse amanhã, mas vive errado. Sim. Porque você fala, quando Jesus voltar, quem morreu, Jesus já voltou para ele. Verdade. E aí, o que você decidiu fazer naquele momento? Qual foi a diferença? Quando Deus te entregou algo para fazer dentro do hospital, no escritório que você trabalha, na empresa, dentro da tua família, quem tem sido você ali? Quem foi você? Você entregou, foi boca de Deus? Você foi bênção naquele lugar? Se Jesus te chamar hoje, tudo que a gente tem aqui é passageiro. Eu convivi muito com isso em UTI, sala de emergência. Isso é passageiro. Nós somos egoístas. É uma busca de nada, né? E, sabe, eu entendi, eu falava assim antes, eu quero morrer antes da minha mãe. Porque eu não suportaria a dor. Mas é egoísmo. Porque quando eu fui para a sala de emergência, eu comecei a entender a dor do outro. Imagina, muita gente está em cima de uma cama e está ali e o familiar não libera. Espiritualmente, ele não consegue liberar. Né? Não pode desligar tudo, não é isso. Mas no coração, quando a gente desliga. Porque isso aqui, você vai se encontrar um dia eterno. Mas troca de lugar. Você vai ali, dá um beijo, acha lindo e continua a tua vida. E quem está naquela cama? Isso é um amor egoísta, porque você está pensando na tua dor e não na dor de quem está. Então, o ser humano, ele pensa muito nele. Eu. Mas ele esquece de trocar a sandália. E até porque quando você pensar, eu quero morrer antes da minha mãe. Se vai ser uma dor, se você não quer essa dor, imagina a dor da sua mãe. A dela é maior, né? Muito maior. E aí meu pensamento mudou. Eu fico observando e eu comecei a ver como nós, seres humanos, somos muito egoístas. E na pandemia eu vi muito isso. Muito. As pessoas tinham medo, ninguém deixava você entrar em lugar nenhum. Claro, você tem um cuidado, mas e depois que passou tudo isso, todo mundo quis tirar vantagem e sair na frente. Todo mundo te engana, todo mundo... Não vou generalizar, né? Todo mundo vai ser muito ridículo aqui, mas a maioria das pessoas levam vantagem em cima da dor da outra. Eu entendi a pandemia como talvez uma freada. Deus deixou todo mundo em casa para preparar para algo. Só que muitos não enxergaram esse preparo, né? Família, né? Mudou muita coisa. Mudou muita coisa, porque você ficou em casa, você teve que ver a família, você teve que ter a família perto, você teve que mudar. E muitas pessoas não conseguiram entender realmente o que Deus queria, né? Para transformar, né? E o nível de divórcio foi altíssimo na época da pandemia. Porque as pessoas não conseguiam sabiam viver em família. Exatamente. Tinham uma família, uma ilusão só. Então, todo mundo saía para trabalhar e voltava. Eram companheiros, mas não sabiam conviver em família. Eu também enxerguei que nesse período,
o online, né? O marketing, a coisa de alcance maior, né? Porque você conseguia fazer tudo de casa. Você conseguia pedir algo. Tudo, né? tudo. Ele deu uma acelerada. Porque antes nós falávamos numa igreja, vamos supor, com 200, 700 pessoas. Hoje nós falamos aqui no podcast, né? Você Hoje você fala para milhares e milhares, né? De pessoas. E talvez Deus tivesse preparado a gente também para esse tipo né? De situação, de novo ciclo, não é? Nós, para que a mensagem possa ser entregue. Porque através disso, a comunicação começou a ficar muito maior. Então, ela alcançou outras pessoas. Muitas pessoas. O que a gente tem que tomar cuidado nessa comunicação é não deixar esfriar. Porque o convívio entre irmãos, que a gente fala, que são pessoas que têm o mesmo propósito, ele não pode se perder. Sim. A essência, ela não pode se perder no meio do caminho. Porque você acaba ficando sozinho e vulnerável. Sim. Então, essa coisa também do digital, você está dentro de casa, mas está sozinho do mesmo jeito, porque está todo mundo no celular o tempo inteiro. É verdade. A maior parte do tempo. A gente tem que ser policiado com isso, né? Porque nós vamos nos encontrar, igual nós nos encontramos agora, recente. Você vê um ou outro, às vezes todos ali. Eu tenho me policiado bastante. Eu falo, gente, eu estou aqui, eu preciso deixar esse telefone, porque eu estou com pessoas aqui, próximas de mim, né? A gente precisa cuidar disso, não é? Muito, muito. O que você já entendeu o que Deus quer com você? Sim. Já sabe? Já sei. O que tira seu sono hoje? O meu sono hoje? Tem alguma coisa que tira seu sono? Não. Nada tira o meu sono hoje. Uau. Sabe por quê? Eu confio em Deus. Em meio à dificuldade e à tempestade, eu confio em Deus. Não vou falar que eu não tenho problemas, tá? Tenho muitos, mas sim. A coisa é que quando a gente deposita toda a nossa ansiedade diante do Senhor, eu sei que Ele é fiel e justo para cumprir. Sim. Ele vai fazer, Ele vai cumprir o propósito dele. Claro que tem um dia que você vai ficar um pouco preocupada com alguma situação, mas em geral, uma vez meu pai estava orando, eu estava orando na casa da minha irmã, e Deus falou para mim, eu não levei o teu pai por tua causa ainda, porque está me pedindo para levar ele. Aí eu falei, pai, você é egoísta. Eu fiquei brava. Por que você está pedindo isso? Aí todo mundo começou a reclamar. Eu quero morar com Jesus. Meu pai é muito Deus. Meu pai é o nosso maior exemplo de homem. É por isso que nós seguimos a Jesus. Mais estruturado mesmo, né? Meu pai e minha mãe são exemplos de homens de Deus. E outro dia eu estava assim, parada, e eu falei, sabe aquela vontade que você está de ficar com Jesus? Não é que eu queria morrer, não é isso. Eu falei, Senhor, demora um pouquinho. Você queria a presença. Mas eu queria a presença de Deus. Então, eu falei para Deus, em meio a tantas situações que aconteceram na minha vida, parte financeira já aconteceu muito problema, dores no relacionamento. Teve você me perguntou, eu vou falar depois, eu só vou dar uma deixa. Eu olhei para o Senhor e falei, tira tudo de mim, mas nunca me tire da tua presença. É isso. Porque para mim é a maior riqueza. E fica mais leve. Porque na época da minha faculdade, eu conheci um rapaz dentro da igreja, tá? Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Não é igreja, não é nada. A gente tem que estar atento aos sinais. Porque tem muitos vigia. Porque tem muito que vem como bênção e não é bênção, ele é maldição para tua vida. Tive um relacionamento, 2 anos. Ele tentou me atrapalhar em todos os sentidos, principalmente na faculdade. Quando eu percebi, eu tinha me afastado. Você me perguntou uma dor, eu tinha me afastado de todos os meus amigos, sem eu perceber. Ele vai envolvendo de um jeito que eu fiquei sozinha. Sim. E aí eu sonhei que ele tinha me traído. E aí eu comentei, ele começou a vomitar, ficou nervoso. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Aí eu fui procurando, nunca fui ciumenta, nunca fui de pegar celular, nada, nunca. Porque se alguém quer fazer errado, ele vai fazer. E não está falando sobre mim, está falando sobre ele, está tudo bem. E aí, naquela noite, ele realmente tinha me traído. E Deus me mostrou. Aí eu descobri depois, resumi a história grande, vou resumir, terminei com ele. E sofri uns 3 dias. Não vou sofrer muito, porque eu sempre brinco, mas isso eu falo de verdade. Se você, quando nasceu, você cortou o cordão umbilical entre você e a tua mãe, você não morreu, nada te mata. Sim. Não adianta você ficar cultivando a dor ou cultivando um relacionamento que morreu, porque você está velando alguém que está vivo ali, um defunto que vai enterrar, vai da tua vida, vai ficar parada.
Não adianta você ficar chorando por uma situação, a parte financeira, ou um negócio que não deu certo, uma amizade que te traiu. Você vai ficar velando uma dor e ficar parada, você vai morrer ali. Então, eu fui caminhando, eu terminei, e aí ele não aceitou o término do relacionamento. Ele invadiu meu apartamento um dia que eu estava chegando, tentou me matar. Fiquei 3 horas com ele preso. Uau. A minha irmã nem sabia dessa história, ela ficou sabendo faz umas 2 semanas. Numa entrevista dessas com você? Não, eu contei. Você contou? Eu contei, porque eu ficava muito nervosa. Uma vez eu estava no aeroporto e eu vi um rapaz parecido com ele. Fiquei tão nervosa, ela ficou nervosa comigo, mas ela não entendia o meu desespero naquele momento. Ele colocou uma faca no meu pescoço, falou que iria se matar e que se eu não fosse dele, eu não ia ser de ninguém. Ele ia me matar e depois se matava. E eu via isso nos olhos dele. Deus me deu uma calma, uma sabedoria tão surreal ali no momento, que eu falava, eu te amo, eu quero ficar com você, mas eu estava com nojo, eu estava com medo, eu estava com raiva, eu estava com tudo, mas eu comecei a trabalhar o meu emocional. Foi Deus. E aí entrei no chuveiro, comecei a tomar banho, orando, ajoelhei, comecei a orar e só pensava nos meus pais. E aí, quando eu saí, eu falei, ajoelhei nos pés dele, consegui acalmar e falei, pelo amor de Deus, você conhece a Jesus, eu te conheci dentro da igreja, me deixa em paz. Não acaba com a minha vida e com a tua. Aí ele, de novo, aí ele ficou enlouquecido. Ele falou, você não vai voltar comigo? Aí eu comecei a me acalmar. Foram 3 horas. Eu fiquei nessa situação. E aí, resumindo, ele falou, me dá uma chave do teu apartamento. Eu falei, eu vou mandar fazer uma chave e eu te entrego. Mas eu preciso ir para a faculdade. Aí chamei um táxi, desci. Quando a gente saiu na rua, assim, que eu fui abrir a porta do táxi, eu olhei para ele nervosa. Eu falei, eu te odeio, eu não te suporto, explodir. Sabe? E aí, quando ele olhou para mim, ele falou, eu vou te matar. Eu sabia que ele ia me matar. Eu mudei 5 vezes de casa em 1 ano, porque ele me achava e eu mudava. Perseguia. Aí, na época, eu comecei a namorar um árabe. Aí, o árabe, é libanês mesmo. Ele nem falava português direito. Ele pegou ele pelo colarinho e falou assim, sou árabe, eu vou te matar se você ficar com ela. E aí, ele se assustou e se afastou de mim. Isso me deu paz. E comecei a orar e comecei a buscar Deus. E eu me afastei. Olha, eu montei a intercessão da igreja. Eu era líder de intercessão. Eu tinha trabalho social. Eu pregava quando o pastor não estava. Eu era líder da célula. Eu cantava no louvor. Meu ministério, depois desse relacionamento, foi por água abaixo. E aconteceram algumas situações que eu nunca me perdoei. Então, eu não conseguia voltar para a presença de Deus e nem ligar para os meus amigos. Eu fiquei sozinha meses, porque eu tinha medo, eu tinha vergonha. E como que eu vou procurar todo mundo que eu me afastei por causa desse relacionamento? E Deus já tinha me perdoado, mas eu não conseguia me perdoar. Eu no Bola de Neve, o Rina sempre me ligava, o apóstolo Rina, que faleceu, sim. Né? Agora. E eu era do Bola desde a época da Marco Aurélia. Na Lapa? Na Lapa, que era na garagem, quando começou, 99. E aí a gente começou a conversar, ele me ligou e falou assim, eu fiquei muito chateado, porque você começou a namorar sem perguntar. Eu sou teu pai espiritual, pra gente orar, todo mundo, né? Falar comigo, com a Denise. Mas, em meio a tudo isso, ele falou, Deus vai cuidar de você. Só que quando aconteceu tudo isso, eu contei pra ele, ele falou assim, Deus te perdoou, mas você não. Você precisa se perdoar. Então, meu ministério ficou muitos anos parado por causa disso. Mas por falta de perdão. Mas não por ele, porque eu não sentia mais essa dor. Sim. Mas a minha coisa era eu e Deus. Eu gosto de ouvir essas histórias, porque eu penso assim, como eu também fui criada em lar cristã, Sara, eu acho assim que o inimigo já sabe que vai ser lá na frente. Sabe? Então, ele já começa a tentar, né? Porque ele tenta de todo jeito. Desde o ventre, né? Desde o ventre. E aí ele começa a tentar te impedir, né, daquilo que você vai ser, das transformações de vida. E hoje eu vejo, né, o tanto de vida que você tem transformado, aquilo que você tem feito. E você falou, não, se a gente sentar aqui para falar sobre o que Deus fez, nós vamos... Horas. Eles podem ir embora que nós vamos ficar aqui, né, contando aqui as histórias, né. Então, é muito nítido. Então, eu digo assim, gente, como é? E é bom ouvir quando a gente fala assim, olha, o que te tira o sono? Né, porque... Eu digo assim que pode estar acontecendo tanta coisa na vida da gente, né, Sara? Ruim. E que nada tirar o sono. A gente aprendeu a deixar nas mãos de Deus. A gente aprendeu a dizer, não, eu tenho um Deus que me sustenta e nada que o inimigo tente fazer contra, porque já está certo que vai ser,
ele vai conseguir. E se nada acontecer, ele continua sendo Deus. E é engraçado, exatamente, e é engraçado que a gente procura o que tira meu sono. A gente ainda procura ver o que é que tira o sono. E quando a gente tem a fé, a intimidade, a gente realmente lembra que nada tira o nosso sono. Nada tira o nosso sono. Às vezes nós queremos ficar pensando em coisas que já está entregue. Verdade. Que ele já sabe, já está entregue. A gente vive coisas, sofrimentos que nós colocamos na nossa cabeça, né? Eu perguntei para dependência emocional, né? Dependência emocional. Eu perguntei para um pastor, eu falei assim, ele estava aqui ontem junto com o pastor Maurício, eu perguntei para ele assim, pastor, o que tira o seu sono? Ele cruzou a perna aqui e falou, o que tira meu sono? O que tira meu sono? Nada tira meu sono. Nada tira nosso corpo. Quando você confia em Deus, nada tira o teu sono. Eu aprendi isso. Eu fiquei um mês para conseguir entender, porque eu tinha insônia. Eu ficava preocupada, então a gente ficava pensando, eu não conseguia dormir. Eu dormia 1 hora, 2 horas por noite, ficava acabada no dia seguinte. E aí eu comecei a descansar, trabalhar o meu maior campo de batalha, que é a minha mente. Sim. E às vezes o que tira o sono de muita mulher, porque eu escuto isso, é um relacionamento que ela não consegue sair. E ela acha que ela precisa. Não, e muitas mulheres são delegadas, médicas, advogadas, que você nem imagina. E ela está dentro de um relacionamento abusivo. Eu falo que Deus permitiu que eu passasse por esse relacionamento para eu entender, porque eu era muito ferro e fogo, tá? Para mim, não existe meio termo. Eu continuo sendo assim, sim, sim, não, não, porque a palavra de Deus diz isso. Sim. Mas eu entendo meio termo. Porque eu estava nesse relacionamento que eu entrei, eu não gostava, mas eu não conseguia terminar. Eu não conseguia sair. Causa uma dependência. Não me pergunte. Eu não sei, eu não conseguia. Meu pai sentou na mesa comigo e orou 9 meses. Eu fiquei 2 anos nesse relacionamento. 9 meses depois, falou, filho, eu estava orando e Deus não falava nada. Ele começou a chorar e falou, Deus me disse que esse relacionamento o inimigo mandou para destruir a tua vida e o teu ministério. É isso. E eu falei, Deus, e agora? Ele falou, você não vai fazer nada. Você só vai orar. Quando a gente tem essa consciência, né? Eu falei, pai, me ajuda. Eu não consigo terminar. Eu não sei o que fazer. E eu ainda fiquei mais 1 ano e pouquinho com ele e eu não conseguia terminar. E eu escuto muitas mulheres que falam isso. Eu não gosto, mas não consigo terminar. É isso que eu ia te perguntar. Quem são essas mulheres? Quem são as mulheres realmente que vão procurar? Porque às vezes vão mulheres procurando uma médica ginecologista, mas quem são aquelas que chegam lá? São muitas mulheres que estão sorrindo por fora e muitas estão sofrendo dentro. Quais são? Eu escrevi um livro, por exemplo, chama Sexo. Uhum. A Sexo é para chamar atenção, que é uma sigla. Sim. Mas é o S de sentimental, o E de espiritual, o X de conexão, que são as conexões hormonais, e o O de aliança, que a parte interna é a aliança do homem, da mulher, e externa do homem. Só que a aliança, quando a gente fala, não é só, não é só aliança de um relacionamento. É uma aliança financeira, de negócios, é uma aliança com amizades, que muitas vezes destrói relacionamentos e sentimentos. Por isso que eu coloquei Salvando Vidas e Resgatando o Casamento. Esse livro surgiu porque eu estava em uma palestra que chama Alma, que foi de uma amiga que mora nos Estados Unidos. Sim. E aí estavam muitos palestrantes, eu palestrei. E quando eu cheguei, eu falei, nossa, pensei que era só mulher, né? E eu levei uma pepeca desse tamanho, roxa, que eu sempre palestro, Ariane. mostro. Mais ou menos, a área é ótima. A área é ótima. E aí eu minha irmã, a Sandra, que é pastora, falou assim, nossa, como que você vai falar o quê? Eu falei, sexualidade feminina. Sim. Aí ela falou, mas tem homem? Eu falei, melhor ainda. Era casal. Era um encontro de casais. As mulheres não conhecem o corpo, o homem muito menos, todo mundo vai aprender. Quando eu tirei a pepeca, a minha irmã, pelo amor de Deus, não mostra isso. Todo mundo começou a rir que estava próximo. Aí eu levantei, fui lá palestrar, comecei a falar, mostrei a pepeca, mostrei alterações, brinquei, falei, olha, mulher não conhece o corpo, homem muito menos, vocês vão aprender juntos. Sim. E eu falei das alterações, da parte emocional, porque nós somos corpo, alma e espírito. E muitas vezes o teu físico está gritando porque a tua alma e o teu espírito está doente, sim, não é o teu físico. Às vezes é uma dor, é uma dependência emocional, ela está sofrendo no relacionamento, aí começa a tomar remédio, começa a parte hormonal cair, aí você acha que é o hormônio só, sim, não é o cortisol que está alto por causa do estresse, ele está sequestrando os hormônios. Sim. Se você não trata isso, não adianta tratar só o hormônio. A mulher não consegue ter um relacionamento ali, ela está tendo dor porque ela entrou na menopausa, ela não se conhece, não está entendendo o corpo dela, o parceiro muito menos.
Então, ficam dois desconhecidos no mesmo ambiente, continuam se amando, mas divorciam porque deixaram de se conhecer. A mulher, quando entra na menopausa, ela entra numa fase complicada. Antigamente, falavam que era uma sentença. Sim. Acabou a tua vida. A menopausa, eu falo que ela é uma transição para a mulher. Sai da tua vida reprodutiva e começa a entrar na tua vida produtiva, que você começa a cuidar de você. Um novo ciclo. Um novo ciclo. Então, eu falo que Deus fez o homem para brilhar durante o dia, que é o sol. Deus fez o sol para brilhar durante o dia, a lua para brilhar à noite. Só que Deus, quando eu escrevi o livro, tem essa parte lá, eu falei, Deus foi legal com o homem, porque ele colocou o sol. Só testosterona. E nós, mulheres, somos como a lua, fase. E aí no livro eu coloquei as fases da lua, que é a lua crescente, que é a menarca, que é o despertar da feminilidade, que é a primeira menstruação, onde começa a vida da mulher, como mulher ali, né? Mocinha, crescendo. Depois a lua crescente, a lua nova, que é a vida reprodutiva da mulher, onde você engravida, você está no auge como empresária, buscando caminhos. A lua cheia, que é a menopausa e a menarca. A menopausa e o climatério. E a lua minguante, que é a senilidade, que já é o pós-menopausa da mulher. Essa fase vai depender de como você viveu, pelo menos as anteriores, mas a mais importante que é a lua cheia. Que é a lua cheia. Que é a menopausa e o climatério. Como você cuidou ali. Porque você tem saúde óssea, saúde vaginal, porque a gente tem alterações urogenital. A menopausa, ela não é ovariana. Porque o teu ovário, ele para de produzir hormônios. E aí ele falou, tchau, dormi, então entrei em falência ovariana, vou embora. Acabou, não faço mais nada. O teu cérebro começa a perder nutrição do estrogênio, porque ele já não está informando mais que ele precisa produzir. Então, tudo lá embaixo atrofiou. E o teu cérebro começa a ter a falta da nutrição do estrogênio. Você tem ressecamento nos olhos, ressecamento vaginal, osteopenia, osteoporose, que é a descalcificação óssea que tem. A gente começa a perder cálcio nos ossos, né? Desculpa. E quantas consequências, né? E o que muda muito é a parte vaginal da mulher. Vou te falar um relacionamento. Porque você começa a ter dor para ter relação. Sim. Você não tem prazer. Elas sangram, sentem dor durante a relação. Dói. Então, o homem tem prazer, ela não. E muitas não falam ou não querem ter relação por causa disso. E nesse congresso, no final, eu falei todas as alterações, se abraçaram, beijaram, e muita gente veio falar comigo. Mas um casal em especial me tocou. Esse foi demais. Porque ele falou, doutora, eles são chilenos. Sim. Nós estávamos nos divorciando. Meu marido estava perto. Ele ouviu, por isso que surgiu o livro. Eu achava que ela não tinha prazer em mim. E ela achava que eu era insensível. Mas eu não sabia o que estava acontecendo e ela não falava nada. Então, nós estávamos para assinar o divórcio. Depois da tua palestra de hoje, eu entendi. Ela falou para mim, eu sinto tudo isso que a doutora está falando, por isso que eu não consigo ter relação com você. Ela falou, muito obrigada, você salvou o nosso casamento. Chorando e se beijando. Já valeu. E é algo tão pequeno, que muita gente, é a realidade de muita gente hoje. São quase 40 milhões de mulheres na menopausa. E quanto que é importante isso, sabe, Sara? Porque tem muita coisa mudou, né? Tem muita coisa nova. Mas ainda tem o desconhecimento. Eu acho muito importante porque os ginecologistas, os médicos, eles não palestravam tanto. Não. Não tinha muito isso. Eu digo que essa questão de rede social, essa questão de mentoria... Educação, né? Educação, dali você está falando. Então, não é só essa questão de coisas novas, né? Você estava falando sobre a regenerativa, né? A estética, mas tem coisa nova, tem laser, né? Laser é vida, eu falo. Que tem muita coisa nova, mas... Tem células tronco, tem muita coisa. Mas o desconhecimento, né? Porque como tem o conhecimento liberta... O conhecimento liberta. E tem muita gente que... Eu montei um protocolo que chama 360, Arquitetura e Engenharia da Saúde Feminina. Se a gente pensar como arquitetura e engenharia, a nossa parte externa é arquitetura. A nossa parte interna é engenharia. E muita gente vive só arquitetura e esquece da engenharia. E um dia, a base da tua casa vai desmoronar. Porque todo mundo tem uma necessidade tão grande
de mostrar que você tá bonito, que você fez, sei lá, colocou um silicone, um botox, preenchimento, mas ela esquece da saúde. Sim. Tem uma paciente, isso me marcou, Marcinha, porque eu fiquei pensando, ela estava perdendo urina. Sim. Ela estava com incontinência urinária. E aí ela estava usando uma fralda geriátrica. A gente ia iniciar um tratamento. Tem vários, tá? A gente tem Sim. faz com fios, com laser, com várias coisas que pode melhorar a saúde da mulher, urogenital. E ela falou, não, esse valor eu prefiro por botox. Então ela preferiu colocar botox e ficar perdendo urina. Para você ver que os valores estão invertidos. As pessoas não estão pensando em saúde. Sim. Porque se você falar sobre menopausa, a gente começa a perder o osso, descalcificar, o cálcio vai correr na corrente sanguínea e aumentar teu risco cardíaco. Sim. Por isso tem estrogênio, progesterona, testosterona, o cortisol muda tudo isso. Né? Eu falo que o estrogênio, ele protege a gente, que é o hormônio da mulher ali, ele protege a gente contra, na parte óssea, vamos falar assim, ele corta o efeito do osteoclasto, que tira o cálcio dos ossos, joga para a corrente sanguínea, aumenta o teu risco cardíaco e descalcifica. Sabe aquela fratura do idoso? Sim. O pessoal fala, ele fraturou e caiu. Sim. Então, ele fratura e ele caiu porque fraturou antes. Não tem mais cálcio nos ossos. Tá fraco já. Tá fraco? Mas é porque o cálcio está saindo. Sim. Não tem essa... Por isso que eu falo que nós somos um jogo de xadrez, né? A mulher, eu brinco. E nessa fase, repõe, consegue? Com maior dificuldade. Por isso que o estrogênio, ele bloqueia a ação do osteoclasto. A progesterona aumenta a ação do osteoblasto. Sim. Tira da corrente sanguínea, joga para o osso, mantendo o cálcio ali. A testosterona faz, através da 5-alfa-redutasa, faz o DHT, que é a deidrotestosterona, produz. E mantém essa densidade do osso. O que pode mudar é estresse, cortisol. Quando o cortisol está alto, o teu corpo puxa a energia para mandar para o cortisol e acaba caindo a parte hormonal. Isso pode acontecer. Sim. Por isso que muita mulher tem baixa de libido, cansaço, tudo isso. É jovem, mas é porque o estresse está muito alto. Claro, tem que pesquisar muitas coisas, mas pode ser um dos motivos. Quando você repõe de maneira correta para cada paciente, calculado em cima dos sintomas que ela tem, dos exames que ela apresenta para você, você tem um benefício gigantesco. Tem paciente que você consegue reverter a osteoporose para a osteopenia para a densidade óssea normal. Gente, agora eu fiquei preocupado, porque eu tenho osteopenia. Você tem? Sim. Então, tem que olhar um todo, porque a gente tem que fazer reposição, atividade física e alimentação. É um conjunto. Quando você consegue unir isso, dá para a gente reverter. Você faz palestras, você participa de eventos, né? Uhum. Mas você sempre fez isso ou quando que foi despertada essa conscientização? Porque a gente fica esperando, tem os médicos ginecologistas aí que ficam esperando os pacientes chegarem lá. E os pacientes demoram muito tempo para chegar. E hoje a gente está ali para ver uma palestra. Agora, só antes de entrar aqui que você falou, não, mas tem a ver. Eu já falei, gente, eu acho que eu estou desconhecido. Já fiquei com medo. Porque tem coisas ligadas, né? Você vê, tá muito ligada a parte ginecológica, quando você chega na questão eu tô comecei a sentir calores, eu comecei a sentir, né, as pessoas não sabem o que é, e às vezes é uma coisa que não tem muito a ver com questão de estética, de parte física, não é? Que parte física eu preciso ver, 2 dias aqui, um dia ontem, o dia todo não funcionou o elevador, a gente teve que subir a escada, mesmo fazendo atividade física não todos os dias, não é? Uhum. Você não consegue movimentar muito, começa a faltar, você vê que a parte muscular... Dói tudo, né? E também percebe-se que você demora um tempo maior para formar o músculo, né? Ele se desmancha mais tempo. E vai passando o tempo, você vai tendo mais dificuldade de fazer atividade física. Eu acho que tudo isso está influencia ali. Não, eu estou desanimado, faz parte. Sabe, tem uma neurocientista que chama Lisa Mosconi. Ela começou a estudar o cérebro da mulher antes, durante e pós-menopausa. Né? E depois eu vou mandar para vocês um PET scan que ela fez antes e pós-menopausa. É assustador. Sim. Porque ela fala que quando a mulher entra na menopausa, o problema dela já não é mais ovariano, porque o ovário não funciona. Sim. É muito mais cerebral do que ovariano. Porque o teu cérebro começa a parar de produzir. Então, ele vai atrofiando. Já me perguntaram assim, na menopausa tem atrofia da massa cinzenta?
ela pode atrofiar, sim, porque o estrogênio não está mais nutrindo. Aí você começa a mexer na parte da temperatura. Você tem calor, frio, você tem a névoa cerebral, que é aquele esquecimento. Você colocou um feijão no fogo e foi buscar o arroz. Você esqueceu do arroz e esqueceu do feijão. Sim, queimou tudo, não fez nada. Então, a gente fala que é a névoa cerebral, que dá aqueles esquecimentos e dá mesmo falha de memória. Você tem osteopenia, tem osteoporose, tem a parte urogenital, que você começa a ter incontinência urinária, atrofia vaginal, que é o ressecamento. E o ressecamento não é só durante a relação, que você sangra, pode sangrar, ter dor, mas você pode ter infecções, pode ter corrimento, você pode ter infecção urinária de repetição. Você pode sentir arder quando faz xixi, porque começa a ficar tão seco ali, que quando faz xixi na entradinha, você já começa a ter dor, a mulher tem ali. E o canal vaginal, às vezes, começa a fechar. E aí você não consegue nem fazer exame, consegue nada. Quem tem relação sofre muito mais. E, infelizmente, durante muitos anos, privaram a gente de tratar disso. Sim. Então, o que a gente tem que fazer? Repor com sabedoria, óbvio. Né? Tem da JAMA Oncology, que a gente faz uns estudos da JAMA para falar sobre... eu pego algumas mulheres com idade que têm alguns riscos de ter câncer, mulheres que tiveram câncer. Né? Eles fizeram um estudo com 49 mil mulheres que tiveram câncer de mama ou que estavam com câncer de mama. E aí eles começaram a introduzir estrogênio, o isomolecular, que é o bioidêntico que a gente utiliza. Né? Então, eles fizeram na parte vaginal da mulher. E nenhuma apresentou nem risco de desenvolver câncer e nem recidiva, significa que voltou o câncer nela, não aumentou em nenhuma delas. Então, desde aí, muitos oncologistas, o Fernando Maluf sempre indica pacientes utilizarem, dependendo da paciente, o estrogênio vaginal, para melhorar pelo menos na relação sexual e as alterações urogenitais que existem naquela área. E a gente utiliza muito laser. Tem laser de CO2, tem radiofrequência, tem o HIFU, que é o muito, né, essa questão micro e macro focado. Então, pensa só, você tem intestino que tem 7 metros, você tem a gravidade, teve gestações, você tem o peso, que tudo vai na parte do assoalho pélvico, que é a parte de cima, e a bexiga vai pesando ali. Com o tempo, você começa a perder urina. Você vai tossir, perde urina. Corre, perde urina. Você vai dar risada, espirrar, começa a perder urina. Acaba ficando inconveniente. Tem mulher que não quer sair de casa. Não busca isso, né? Não busca, percebo que não mulheres conhece. buscam mais, né? E elas nem sabem que tem solução para isso. Antigamente, a gente fazia uma cirurgia que chama sling. Se faz, né? Mas, assim, hoje, em último caso, porque se a tua incontinência urinária for leve e moderada, tem tratamento para isso. Você não precisa operar. Se ela for muito grave e não resolver com nenhum desses problemas, aí a gente tem que fazer uma cirurgia, que é o sling, põe uma redinha para segurar a parte da bexiga. Então, ela vai despencando. Tem mulher que espirra, já ouviu falar aquela mulher que fala, tem uma bola na vagina? A bexiga sai mesmo fora da vagina. Então, ela espirra e a bexiga sai. Sai como se fosse uma bexiga. Você imagina, infla uma bexiga de aniversário e ela vai saindo para fora. É isso. O útero também é um prolapso que pode dar. Uterino, da bexiga. Então, ele sai mesmo. Tem tratamento? Sim. Eu falo que toda mulher precisa fazer laser vaginal. Não é que é opcional. Você precisa fazer laser vaginal. A gente perde colágeno nessa parte íntima. Eu já fiz, aí eu achei vida. Mas tem que fazer manutenção. Não, então, fiz umas 3 sessões, né? E agora é manutenção. Que tem, e agora precisa fazer. E é vida, fazer... né, Marcinha? E é vida. E muita mulher não sabe que tem solução para isso. E acaba vivendo dessa forma. E ajuda muito no relacionamento também. Melhora para a lubrificação. Imagina, você melhora a tonalidade, a lubrificação da parte vaginal e sustém toda a estrutura da bexiga. Prevê câncer também? Não. O câncer é uma coisa assim mais complicada. Eu falo que principalmente hoje em dia, né, que o pessoal se relaciona muito um com o outro sem camisinha, sem proteção, tem que ter um risco maior. E ninguém pensa. Naquela época, todo mundo tinha medo do HIV porque da AIDS por causa do Cazuza. Lembra? Então, foi um boom. Todo mundo usava camisinha. Hoje, o que eu vejo, eu fui diretora de hospital, já fui coordenadora de 5 maternidades. E o que cada 10 pacientes, 8 tinha sífilis. 7, 8 tinha sífilis. HIV, muitas pacientes tinham, nem sabiam, mas eles não se importam muito. Hepatite C, que destrói o fígado, fazem sem proteção. E a gente tem um causador do câncer do colo do útero, que é o HPV.
que é o papilomavírus humano. E que não se fala muito, porque vacinas, né? Você sabe que março é o março lilás, né? E ninguém fala muito, é a prevenção do câncer do colo do útero. E você sabe que ele é o terceiro maior hoje. É o que mais mata e não deveria, porque a gente consegue, um dos poucos câncer que conseguimos rastrear as células cancerígenas antes dela manifestar. Então, se você faz um exame de HPV, por exemplo, e dá lá 16 e 18, que é o cancerígeno, tem vários, né? Mas o mais importante, 16 e 18, a paciente não significa que ela tenha câncer, tá? Ele pode ficar 20 anos ali e nunca desenvolver. Quietinho, mas em algum momento ele pode desenvolver. Então, uma paciente que eu vou fazer um Papa Nicolau, vou fazer uma colposcopia nela, dependendo do que aparecer ali, eu tenho que fazer uma intervenção. Hoje a gente vai fazendo uma cauterização, um CAF, um cone que tiram pedacinhos ou tira o útero dela. Vai depender muito do que dá no resultado. Mas se não aparecer nada, eu só vou fazendo monitoramento dessa paciente. Sim. Só que tem mulher hoje que está 10 anos sem fazer Papa Nicolau. Sem fazer infelizmente, nós começamos a correr atrás quando já aumenta o número, né, igual o Setembro Amarelo, né, que nos falava muito, agora se fala mais porque aumentou né, os problemas psiquiátricos. Suicídio. E aí você levantou bem. É maio, você falou? Março lilás. Então. Ninguém fala, tem campanha? É muito pouco a campanha do E aí começa a aumentar o câncer, daí eles começam a despertar, infelizmente, e depois assim, o câncer do colo do útero, ele é muito silencioso, tá? Então, quando você começa a sentir sangramento durante a relação sexual, sai um líquido como o cheiro de carne apodrecida, você já está num estágio tão avançado que é paliativo, não tem mais o que fazer. E são mulheres jovens, infelizmente, muito jovens. E elas acabam não procurando ajuda. Hoje, agora, o SUS liberou o teste para HPV, e aí, se tem HPV, você tem risco de ter câncer, né? Você acha que hoje usam menos, igual você falou, questão de camisinha, hoje muito usam menos? Muito. E a gente percebe também que diminuíram as campanhas, né? Antes tinham campanhas aí constantes. Você quase não vê campanha. Exatamente. Nem no carnaval, que era o que mais tinha. Que era muito. Agora você sabe o que despertou, porque eu vi alguns órgãos distribuíam em lugares, tinham campanha de camisinha. Tem no posto ainda, mas ninguém fala muito. Mas não era só, né? Não era só no posto. Não, em não posto era. de saúde. Agora diminuiu muito. E assim, a gente vai pensar em gestação. Ok, gestação é uma vida. E se de repente você contrai alguma doença, acabou a tua vida ali. Verdade. Infelizmente, sabe? E eu acho que falta muito a política de governo, de educação na parte da saúde. Essa política de educação para conscientizar tem que começar no colégio. É isso. Porque você vai explicando, não é falar de sexo no colégio, é falar de prevenção. Porque, infelizmente, você não precisa falar de sexo, a internet, você escuta, eu atendo muito adolescente. E tá uma geração assim que a gente tem que tomar muito cuidado. É que eles sabem mais do que os pais, né, na verdade, né, sobre muito sexo, né, e aí... Então, se você é mãe, não deixe de falar com os teus filhos sobre sexo, doenças, alterações. Levar as meninas no ginecologista, a primeira consulta no ginecologista é importante porque a gente mostra tudo das alterações que tem ali. Então, isso faz a diferença. E não esqueça, teu filho, ele é teu filho, mas você tem que ser uma mãe que tenha amizade com teus filhos. Porque se você não fizer nada, alguém vai falar. Sim. E vai falar de maneira... Vai buscar a resposta em outro lugar. Vai distorcida. E aí acaba buscando respostas que são erradas e que é tudo normal. E tem coisas que não é normal. O que mais te emociona hoje dentro da sua... hoje, né, dentro da sua profissão? Você falou que nessa palestra, né, o casal falou isso, eu acho que é importante. Mas o que hoje mais te emociona dentro do que você nessa fala? palestra foi emocionante, porque daí meu marido falou, ó, se funcionou com um, vai funcionar com muita gente. Então a gente fez o livro, tem 8 histórias reais ali. Me emocionou. Tem muita coisa que eu posso falar que eu já chorei. Dentro da minha profissão, já chorei muito. Dentro de consultório, já orei quando Deus manda orar, direciona. Eu brinco, eu falo, acabou nossa ginecoterapia, né? Porque tem paciente que marca todo mês. Aí eu falo, tá tudo bem, vim conversar. Aí termina, eu falo, acabou nossa ginecoterapia. Então, pega confiança, porque o ginecologista mexe numa área muito íntima. Por exemplo, parto. Quando eu faço alguns ainda, mais de indicação. Eu gosto muito. Eu oro e consagro a Deus todo bebê que nasce. A autoridade ali é minha. Sim. Então, nesse momento, eu oro e consagro ao Senhor o bebezinho ali, para que nada venha tocá-lo. E procuro manter um momento muito feliz. Mas teve uma paciente que veio chorando para mim. Ela estava mal.
Todo mundo achava que ela era mal-humorada, que ela era uma pessoa ruim. Não. Ela estava sofrendo. Sim. Ela estava sofrendo porque ela não conseguia ter um relacionamento legal com o marido. Estava numa fase da menopausa bem complicada. Ela estava com ressecamento, não tinha relação. Descobriu a traição do marido. Que ele vai buscar, né? Descobriu a traição, porque assim, ela estava ela estava com calor, estava com irritabilidade, não é toda mulher que tem essa fase, tá? E todo mundo fala assim, eu nunca tive calor, nunca tive essa irritabilidade, sim, mas alterações existem, osteopenia, osteoporose, alteração urogenital. Que não dá sinais, alguns que não dá sinais. Quando você vê, já não dá para fazer muita coisa. Tem uma janela de oportunidade para isso, que são 10 anos ou até os 60 anos de idade. Sim. Então, a gente não pode deixar passar, tá? Então, assim, ela começou a chorar, falando todas as alterações que tinham. Então, a gente começou a fazer um plano de tratamento para ela. Sim. Fiz um plano de tratamento hormonal, a gente fez o laser. E, fora isso, a gente foi conversando durante a consulta. Porque você imagina só, eu mexo na parte mais íntima da mulher. Terapia. Não é só ali fazer um atendimento, eu vou fazer uma sessão de alguma coisa, eu vou dar um tratamento para ela. Eu tenho que entender um contexto. Então, a minha consulta, ela não é uma consulta, ela é um bate-papo. Sim. Porque, às vezes, no bate-papo, o que está te causando a dor não é a tua doença. Ela é só o sintoma e a causa. Às vezes, ela está na tua alma. Tem que tratar a causa. Tem que tratar a causa ali. Por que você abandonou tudo isso? Por que esse estresse está tão alto? Porque está acontecendo tudo isso, tua insônia, todos os problemas, as dores que você está tendo, porque a gente começa a somatizar muito. Sim. Então, ela tem dores que ela estava guardando. E ela brincou, falou, doutora, tudo que eu falar aqui, fica aqui. Aí eu falei, aqui é melhor que confessionário de padre, pode falar. Então, a gente... Tem gente que fala tanta coisa que eu fico olhando, falando, Jesus, eu achei que já escutei de tudo. Mas elas precisam de ajuda. Verdade. Ela pede socorro. E ela confia em você. Então, você entra na intimidade da mulher. Aí, resumindo a história, a gente comecei a orar sempre com ela ali, sempre Sim. colocando ela em oração, né? E a gente tratou a parte da menopausa dela, a gente fez reposição, fez laser, fez tratamento endovenoso com suplementação de vitaminas, fiz um combo de tratamento. Ela melhorou até o humor. Todo mundo da empresa fala assim, não, fulana melhorou tudo, você fez alguma coisa, ela rejuvenesceu. Viveu de novo. E a gente continuou orando. Então, ela e o marido moravam na mesma casa, dormiam na mesma cama, mas não tinham relacionamento. E com o tempo, a gente começou a conversar e eu fui falando de Jesus e ela foi aprendendo a orar. E aí, o marido dela se converteu, você acredita? E ela sentou... ela sentou na minha mesa e começou a chorar e falou para mim, você mudou a minha história, a minha vida e a minha visão. Obrigada, eu fui resgatada. E aí até me emociono porque eu olhei e falei, Deus, é isso que eu quero. Eu quero mudar histórias, eu quero poder, de uma maneira inteligente, não é impor Deus ou ter cuidado, porque a gente está fazendo parte do tratamento médico, mas mostrar quem é Jesus, que Ele pode transformar ali. Então eu quero isso, eu quero transformar a vida de mulheres. Você é uma pastora disfarçada de ginecologista? Não sei se eu sou pastora disfarçada de ginecologista, eu sou mensageira do Senhor. Sim, porque muitas vezes Deus ele usa algumas profissões, né? Quando você falava pastor é tão pesado, é muita responsabilidade. Não, mas pastor, eu digo assim, pastor hoje, ele leva as ovelhas, né? Encaminha as ovelhas. Eu falo assim, e para um lugar bom, né? E quando a gente fala, a gente leva para um lugar bom. E quando você falou assim, eu começo a atender, eu sou meio que psicólogo, eu acabo descobrindo as coisas. E logo eu comecei a advogar, né? Eu sou advogada, advoguei 30 anos, e eu comecei a fazer isso na área de família. Então, muitas mulheres vinham me procurar para fazer separação. E eu vou te dizer uma coisa, de a cada 10, 2 faziam separação. Então, meus colegas de escritório trabalhavam comigo e falavam assim, Márcia, pelo amor de Deus, nós vamos passar fome. Nós precisamos ganhar dinheiro. Você tem que deixar. Você tem que deixar, não é? E aí eu digo assim, agora os nossos pastores, a gente vê as pregações aí que, na verdade, nós estamos aqui para um propósito de Deus, né? Não sei se você entende, Sara. Para um propósito de Deus. E o propósito de Deus na nossa vida é sempre levar vidas para Ele, apresentar para Eles, né? Então, você vê quantas, ouvindo a sua história, Sara, o quanto de pessoas que você desperta. Por isso que eu te perguntei, o que as pessoas vão buscar no seu consultório? Porque na maior parte das vezes não vão buscar um tratamento ginecológico. Elas vão buscar algo que elas não conseguem achar. Elas não conseguem encontrar. E a dor. A dor.
E isso muitas vezes, consequências da forma que ele está ali, da forma do parceiro não enxergar, não é, a sua dor, da forma que ela não tem o jeito que ela não tem para contar a dor, falar sobre a dor, não é? Então, é muito importante essa questão de hoje vocês, médicos, serem palestrantes também, né? Levar... Consciência, né? A consciência, Eu tenho uma palestra que eu faço, eu até vou mandar depois para vocês, que é uma vez na semana, a gente vai começar agora de novo, que eu falo sobre saúde feminina, que chama Health Shop. Eu falo 2 horas, 2h30, gratuito, é um bate-papo, é muito gostoso, sabe? A gente vai falando, é só mulheres, 15 mulheres de manhã, 15 à tarde, e a gente fala das alterações. Tem perguntas, elas podem fazer, é aberto, e eu levo elas a um nível de consciência onde elas precisam se tratar. Porque a mulher, ela deixa muita coisa pela família, pelos filhos, por situações ou pelo trabalho. Só que se você parar, ela fala, não tenho tempo para isso. Mas se acontecer alguma coisa, o tempo vai te parar. E tudo que está em cima de você, a responsabilidade, vai desabar junto. Então, eu falo que tem o divórcio do cabelo grisalho. Sim. Né? Conta. Fala sobre isso. Divórcio do cabelo grisalho é a mulher com 50 anos, está entrando na menopausa, que é a nossa faixa é de 47 a 54. E o homem está naquela fase que ele não sabe se ele é mocinho ou se ele já está ficando mais velho. Sim. Então, entra numa crise. Aí são 2 desconhecidos no mesmo ambiente. Por isso, que informação, teu programa é muito importante. Sim. Levar histórias não só de dor, né? Que de superação. Não só de dor, de superações das dores, sim, mas também educação, informar para as pessoas que existe solução para os problemas, sim, e parar de ter medo, porque eu vou te falar, tem muita gente que não procura atendimento por ter medo. Eu tenho medo de descobrir uma doença, sim, eu tenho medo de ter que tratar ainda algo. Tem hoje que fala, quem procura acha, se eu for procurar uma doença eu vou achar. É melhor achar e cuidar do que morrer com ela de repente, né? Ou sofrer durante muito tempo. Eu ouço, às vezes, algumas pessoas falam assim, essa questão de pressão alta, né? Fala assim, mas eu nunca... infartou. Ou então teve um AVC, mas eu nunca tive pressão alta. Mas, gente, você nunca procurou? Como você sabe? Não sabe, nunca fez exame, nunca fez nada, nunca tinha dor de cabeça, tomava de pirona, achava que era a dor de cabeça. É uma cefaleia, e não era algo mais. O que você ainda... Qual que seria o seu próximo livro? Meu o que próximo. Que você fala assim, não, tem que ser contado. Ainda tem que ser contado, né? Você, nesse seu livro, você vai despertar, certamente tem despertado pessoas, né? No caso, casais se descobrindo, não é? Não é, eu falo assim, no próximo que eu quero falar muito, Márcia, todo mundo faz palestra. Sim. Isso é até um aviso para todo mundo que faz palestra. Todo mundo faz para casais. Sim. Mas existem tantas mulheres. Vou falar de mulher porque é onde eu convivo. E existem homens também, mas muitas mulheres que estão sofrendo em meio à dor. Tem mulheres que se sentem abandonadas. Quando elas divorciaram, ficaram viúvas ou nunca casaram. Sim. Todo mundo faz tudo para mulheres e para casais. Mas e essas mulheres? Elas precisam ser resgatadas de alguma forma. Ela precisa ser tratada, a dor dela ali dentro de algum ministério, dentro de onde ela está vivendo no convívio dela ali familiar. Então, o meu próximo livro eu quero montar algo, vou contar histórias de mulheres, né, que venceram, mulheres que superaram as dores em meio à tempestade, dentro desse relacionamento sozinha. Sozinha não, né? Que eu falo que Deus é nosso noivo. Sim. Mas não aprender a ter uma dependência de alguém, mas sim do Senhor ali. E no livro eu tenho passagens bíblicas, sim, que falam, porque como a gente é corpo, alma, espírito, você já está escrevendo ele? Não, esse ainda não. Sim. Estou com muitos projetos ainda. Estou com a clínica em Moema, que a gente está lançando agora, vai inaugurar. Vai ser em Indianópolis, entre a Jurupis e a Ibirapuera. Tem centro cirúrgico, tem cirurgias, vai ser muito boa. Você atende a família? Aqui em Alphaville eu atendo. Aí eu faço reposição hormonal, tratamentos corporal. A gente montou um protocolo da arquitetura e engenharia da saúde feminina 360. Então, cuidar de dentro para fora. Então, por isso eu elevo esse nível de consciência da mulher. E o próximo livro eu quero fazer isso, que a mulher tenha um nível de consciência onde ela é muito importante. Ela é o primeiro lugar, ela é a base. A base da família, a base do trabalho, a base das amizades, ela é a base de tudo. Se ela desmoronar, tudo cai. Você sabe que, Sara, eu ouvindo você falar e a gente falou muito sobre desertos,
Mas você sabe que a sua profissão e o que se desperta, ela deixa muita... o que você pode despertar, né? Você tira muitas mulheres do deserto. Porque tem mulheres que cuidam, a gente tem falado constantemente aqui, porque, na verdade, o nosso podcast é o restart, como dar o restart na vida. E tem muitas mulheres que estão lá cuidando dos seus pacientes, da sua família. Eu vejo muitas mulheres já de idade que escolheu cuidar da mãe. Ou que escolheu cuidar do pai. A gente vê mulheres já ainda de idade mais avançada que não tem a família dela, que não constituiu a família dela. E eu penso que essas mulheres têm muito problema com o corpo, muito problema com o que ela tem. Autoestima. Autoestima. Às vezes ela não achou... Tem muita mulher que ela não acha que ela é merecedora disso. E às vezes ela foi abusada na infância. E não é só fisicamente, às vezes o abuso ele pode ser psicológico. Alguém, um pai, a mãe, ou alguém começou a falar, você não merece ser feliz, você não merece ter família, você não presta, você é isso. Ou o sexo é ruim, o sexo é pecado, proibido. Eu tenho pacientes que têm vaginismo. Vaginismo é a contração involuntária da parte vaginal. O teu músculo fecha e não tem penetração. Mas ela foi abusada? Não, tem algumas que sim. Ela teve um abuso psicológico pela mãe, então ela não conseguia. A gente tem tratamento para isso, né? Tem paciente que chegou no consultório e nem sabia, marido casado há 10 anos, e a gente tratou com botox e laser vaginal. Mas e a cabeça? Psicológico? E o psicológico, Então, o psicológico da mulher, ela não se acha merecedora de tudo isso. E aí ela teve uma decepção no relacionamento, às vezes. A maioria delas. Muitas mulheres se decepcionaram. Ou elas foram traídas, ou aconteceu alguma coisa, ou o parceiro tratava ela muito mal, e ela não chegou a casar. Né? Ou então ela perdeu um bebê. Eu tenho uma que ela ajudou o marido a terminar a faculdade. Deu tudo dela. Os bens, tudo que ela tinha. Quando ele terminou, ele divorciou dela. E ela já estava com 48 anos de idade. Não teve filhos, não teve nada, porque não dava tempo por causa da faculdade. E ela está em depressão já há 4 anos. 4 anos em depressão. E eu falo para ela, você está velando um marido vivo. Nossa, agora eu lembrei, eu encontrei uma mulher agora esses dias, não sei em que evento, e é uma advogada, acho que num atendimento. E aí ela me contou exatamente essa história. Ela disse que ela ajudou o marido dela a se formar em engenharia, que ela ficou em casa cuidando de 2 filhas. E ele se formou e ela escolheu não... Ela ocultou, ela deixou a vida dela pelo marido. Ela sempre quis ser advogada, só que ela tinha certeza que ela precisava ajudar o marido, porque mais tarde o marido iria sustentar a família e ela ia poder fazer direito. Daí ela iria, sim, realizar o sonho dela, sabe? Só que nesse processo que ele se formou e tudo, ele via coisas, porque ele saía, ele fazia faculdade, ele estudava, ele conhecia pessoas, se envolvia com pessoas, e ela ficava ali, cuidando da casa, cuidando da filha, cuidando de tudo, mas ela disse que o sonho dela de ser advogada continuava, permanecia. E assim que ele se formou, que ele começou a ganhar dinheiro, ele se separou. E ele disse para ela que ele encontrou outra pessoa logo no começo da faculdade. E ele criou todo esse alimentou, ele se formou e tudo para aquela mulher que estava lá fora. Enquanto aquela que estava lá dentro estava cuidando da parte dele. E aí ela falou assim, ela se separou, teve a consciência, se separou, foi cuidar das filhas, saiu de casa, foi trabalhar em lojas, em coisas assim, para que ela podia ganhar dinheiro, entrou na faculdade. E hoje ela é advogada, bem conceituada. Olha que legal, que lindo. Ela ganhou dinheiro. Ela ganha dinheiro, ela falou, eu cuidei das minhas filhas, hoje minhas filhas já estão se formando. E ele, naquele relacionamento lá, acabou. Acabou, porque foi uma coisa assim... O salário do pecado é a morte. E a morte não é física, às vezes ela pode ser financeira, pode ser sentimental, pode ser espiritual, morte. Mas muitas mulheres não se despertam com isso, né? Você vê, nesse caso, essa advogada, ela tinha usou o sonho. a dor. O sonho não morreu, ela continuou, ela usou a dor, mas muitas mulheres ficam na posição de vítima, né, Sara? Fica ali, Você tem que sair da posição de vítima. Passou, é uma fase, não deu certo, foi uma história que construiu. Boa, ruim, ela foi uma história. E passou a história. E tá tudo bem. Ele segue a vida e perdoa. Porque eu falo que o perdão não é para a pessoa, é para você.
você se liberta. E aí, quando aquilo não te causa mais dor, aí você realmente perdoa. Mas na hora que ela me contou, ela contou assim, eu senti que ela contou com um pouco de ira. Eu perguntei. Ela, quando ela contou foi para assim, mostrar história, que ela foi melhor do que ele. Ela aí usou a dor eu ainda pra fazer perguntei isso. Eu falei assim, você fez isso por você ou por ele? Não, eu fiz por mim. Ah, mas eu quero que ele se enferre mesmo lá, sabe? Porque ele que buscou, ele que... Eu falei, mas será que você já perdoou ele? Ela falou, não. Não, eu não vou perdoar. Que doeu. Eu não vou perdoar. Então, assim, ela ainda está nesse processo, porque quando ela perdoa, ela evolui muito, né? Mas ela pode estar muito bem sucedida profissionalmente. Sim. Mas na parte sentimental, ela não consegue. No meu livro, eu falo da mulher androgênica, progesterônica e estrogênica. Sim. Normalmente, a mulher progesterônica é aquela mulher que gosta de cuidar dos filhos, ficar em casa. Ela não liga muito para o sexo. Se tiver, tudo bem, ela faz, mas ela evita, ela não gosta muito. Ela gosta dessa vida de mãe. Cuidado. Cuidado. A androgênica é aquela mulher que atropela todo mundo. Ela tem um instinto totalmente masculino. O filho dela tem que ser o melhor, ele sofre pressão. Se não é 9, é 10. Né? O marido tem que ser o melhor. No relacionamento sexual, ela se destaca e quando ela chegou no auge dela, não se importa com o prazer do próximo. E assim também ela no trabalho. Ela passa por cima de todo mundo para chegar no cargo que ela quer. E tem a mulher estrogênica, que é a melhor. Ela é um pouco das duas, né? Que a gente pega tudo um tempero. Ela é mãe, ela é companheira, ela gosta do sexo, ela é boa no sexo, tem prazer nisso, pensa no parceiro. E também uma mulher vencedora da parte profissional. Só que ela não passa por cima de ninguém. E muitas vezes, na vida, a mulher sofre tanta dor que ela acaba tomando o lugar da mulher androgênica. Então, em meio a toda a dor, ela passa por cima de todo mundo. Ela é bem no relacionamento, na parte profissional. Mas talvez no relacionamento, ela não seja 100% feliz. Porque ela está presa a um passado. Ela continua velando a dor dela ali. Ela não conseguiu perdoar. Também usa como uma defesa, né? Às vezes ela se relaciona e às vezes ela não consegue se relacionar. E em meio ao relacionamento, ela não é feliz 100%. Não liberou perdão. A gente tem que liberar perdão. Porque se você exige que Deus te perdoe, como que você não consegue perdoar as pessoas? A gente não entende que quando você libera o perdão é para você, né? É para você. Não é para o outro, é para você. A tua alma, o teu espírito, ele fica leve e as coisas acontecem. É porque ainda se tem uma ideia errada do perdão. Ele diz assim, quando eu perdoo, eu tenho que conviver. Você não precisa, né? Por exemplo, em meio a que eu passei no relacionamento, para mim foi horrível essa fase, né? Que eu fiquei muitos anos com medo. Quando ele invadiu, tentou me matar. Até para me relacionar, eu demorei muitos anos. Me fechei para relacionamento. Então, a gente imagina que todos podem ser iguais. Sem você perceber. É no seu subconsciente. É automático. Você se fecha porque você tem medo de se machucar de novo. Você tem medo de ser traída. Ou atrair outra pessoa igual, né? Ou você ser traída. Mas na Bíblia fala que o mal que eu temo, esse me sobreveio. É verdade. Então, a gente tem que deixar que Deus faça parte dele. Quando a gente começa a buscar ao Senhor, independente de religião, não estou falando de religião, estou falando de um Deus, que ele pode transformar as dores. Ele pode colocar no mar do esquecimento aquela dor e fazer com que a tua vida segue adiante. Não foi Deus que permitiu que aquilo que acontecesse. Sim. Foi você que tomou uma decisão, ele não interfere nela. Ele tem o melhor para nós. Tem. E aí, deu o caminho errado? Ok. Você retorna e recomeça tudo de novo. O que importa na vida não é o que você fez a vida inteira, é como você termina ela. São os recomeços. Porque tem gente que faz tudo certinho, mas no final da vida fez tudo errado. Que sentido teve isso? Nenhum. Então, assim, a mulher ela tem que entender que ela tem uma dependência do Senhor. Não de alguém. Né? E outra que eu falo muito para as minhas pacientes e para amigas também. Teu filho, ele é prioridade, mas é prioridade dos dois. Sim. Tem mulher que coloca filho como 100% prioridade, esquece do marido. Porque se você não vive esse relacionamento completo, a base vai desmoronar. E o teu filho, tudo bem, ele vai ser a tua prioridade. Só que ele vai viver dentro de um lar onde está tudo errado, só briga, vai levar pro dele. divórcio. E vai levar. É o exemplo. Então, assim, eu falo que a mulher é prioridade do marido, o marido é prioridade da mulher e um tem que aprender a cuidar do outro. E aí os filhos, eles crescem felizes, porque eles se vão, mas eles vão levar o que eles tiveram dentro da casa. Dentro do convívio da família ali. Então, assim, eu faço um trabalho, eu escuto, muito, eu escuto.
E aí eu vou entendendo que, às vezes, a tua dor que você está sentindo, você está somatizando. É que a consulta, né? Geralmente você só com a consulta ali, às vezes de 1 hora, 2 horas, você consegue detectar um problema que ela veio buscar. Ah, eu tô com isso. Geralmente, quando a gente vai para o consultório buscar o remédio, a gente acha que a gente já tem o diagnóstico, né? E aí você chega lá... O Google já te dá o diagnóstico. Eu chego lá e já vou falar, olha, eu tô com isso. Você fala, não, daí você começa a conversar 1 hora com o médico, né? E aí você vai ver, não é nada daquilo que E às vezes tem. todo mundo vem, eu quero fazer isso que eu vi na internet. Calma. Aí a gente começa a conversar. Eu falo, você não precisa fazer tudo isso. Só isso e isso resolve o teu problema. Agora, se você quiser deixar todo o dinheiro aqui, você pode fazer tudo. Brinco, né? A nossa amiga, né, em comum, a Giovana, você viu que ela contou que ela foi procurar o cardiologista. E que ele falou que ela tava com problema nas cordas vocais. Tava com refluxo. Com refluxo, que tava com voz grossa, né? Saiu voz grossa. Tosse crônica. Tosse crônica. Ele falou assim, não, mas não é o problema de pressão alta, de coração, disso tudo. Então, você já vai buscar... A gente já sabe qual é o especialista, né? Que nós vamos lá no cardiologista porque eu tô com esse problema. E não é. Não, às vezes o teu problema é outro. Você vai buscando uma coisa e não é aquilo. Você só tá com sintomas. Então, aqueles sintomas que você tá tendo pode ser a raiz de outra coisa. A Giovana foi buscar por uma coisa, encontrou outra e está tratando o sintoma da base, né? Todo estresse, toda a vida, a história que ela já contou aqui dela. Muita coisa, Uma mulher muito forte. Muito. É um recomeço. Por isso, muitas mulheres, elas têm que sair do quarto escuro, da situação de vítima. Ela tem que sair dali. Você sabe que uma amiga que veio aqui para falar, ela falou assim, Márcia, eu gostava de contar as histórias tristes que acontecia comigo. Eu gostava de contar que eu sou vítima. Ela gostava de alimentar a dor, né? Então, eu ficava sempre em busca de alguém para ouvir eu contar alguma coisa, sabe? Que alguém fez comigo. Nossa. Eu me permitia, e daí eu me permitia que as pessoas me fizessem alguma coisa para eu poder contar para outras. Olha que ponto a gente chega. Olha o controle. E ela atribuiu isso ao desconhecimento da identidade. Quando ela falou assim, quando eu descobri realmente a minha identidade... Ela está perdida, estava. Estava perdida. Então, olha que ponto a gente chega. E eu digo assim, muitas vezes, Sara, deve ter chegado muitas pessoas para você num deserto e que as pessoas não querem sair. O seu pai, você falou pastor, tem irmão pastor, irmãos pastores, e eu já contei várias vezes aqui, eu gosto muito de contar, que nós fomos pro Moriá e encontramos uma esposa de um pastor lá. E ela contou, eu viúva, a Mariana viúva há 30 dias, eu viúva há 40. Uau! E nós fomos lá, e encontramos uma esposa de um pastor viúva. E ela começou a contar para nós que ela é viúva, que ela morava em outro país e que ficou muitos anos casada com esse pastor, que tem 2 filhos pastores e que ele morreu. Mas ela contava, Sara, com tanta tristeza, com tanto que eu imaginei, ele faleceu há 10 dias. Aí eu falei assim, mas e há quanto tempo que ele faleceu? Ela falou, há 7 anos. Meu Deus, ela estava com a dor. E as igrejas não estão preparadas para atender. É bíblico que as igrejas têm que atender a viúva, que a igreja tem que ir. Por isso que eu falo, a gente tem que ter um plano para acolher essas mulheres. E às vezes você não é só viúva muitas mulheres ficam procurando ser acolhida. Você é viúva na tua alma. Então. Você é viúva de um relacionamento que te tratou mal, que te feriu. Você não consegue um divórcio. Você é viúva de um divórcio. Porque é a dor. Verdade. É a dor da perda ali. E para recomeçar é difícil para uma mulher. Mas é as escolhas, né? Porque eu digo assim, gente, uma pessoa vai ficar 7 anos, 10, vai ficar 10. Aí é decisão? É decisão. Meu pai, por exemplo, se ele tivesse decidido ficar quando ele chegou aqui em São Paulo, com os 14 anos de idade, ele não seria ninguém. Hoje ele tem terraplenagem, fez grandes obras, formou os filhos. Igual criados. A gente, nós nos formamos, eu fiz medicina, a Sandra é advogada, outra é pedagoga. Meus irmãos trabalham com ele. Então, ele fez tudo para nós. Então, o maior prazer do meu pai e dos meus pais é ver tudo, como a gente evoluiu, onde a gente chegou. E para ele também, né? Porque olha o quanto que ele cresceu, né? Muito. O quanto que ele cresceu espiritualmente, o quanto que ele cresceu, o quanto que ele é realizado, né? Meu pai é um exemplo de homem de Deus para mim. Seu pai está com quantos anos? 75. Mas ele é um exemplo, e todos os dias, desde quando ele se converteu, ele ora todos os dias às 3 da manhã.
ele tem calo no joelho. Ele tem uma intimidade com Deus que é sobrenatural. Você viver e ver isso, não tem como você não amar Jesus. Nossa, Sara, eu acho assim que esses nossos pais, nossos avós, parece que eles buscavam mais. Você sabe que eu lembro da minha bisa, eu conto, eu falo que eu quero ser eu quero ser uma irmã do coque. Igual a minha bisa, sabe? Porque a minha bisa, ela acordava de madrugada, ela acordava 3 horas da madrugada, ajoelhava na cama, e isso está no meu ouvido, sabe? Do meu quarto, que era o quarto dela no fundo, que ela um tempo morou com a gente nesse tempo, e ela voltava para casa dela, mas ela passava uma boa parte da vida dela na nossa casa. Sara, ela se ajoelhava e ela não pedia a Deus por nós. Ela só agradecia, né? E ela tinha assim, ela chorava aquilo. Não era uma gratidão de obrigada só. Sara, era presença. Ela sentia, ela agradecia com fé, sabe? Ela falava assim, gente, eu queria ter uma parte. Eu gostaria de ter uma parte daquela gratidão. Hoje eu falo assim, ai, Senhor, obrigada, mas eu sei que esse meu obrigada não era ainda, sabe? Não é aquela fé. Não que a gente não tenha fé, mas era uma intimidade muito maior. Até as igrejas. Se você vê antigamente, vou falar em 2000, 2003, 2005, congressos que a gente ia. A gente era muito mais família, mais gostoso, mais amor. Hoje não tem isso. Todo mundo vai buscar a igreja network. Igreja na network, igreja é lugar de adoração. Então, o ser humano... A busca está errada, né? Está errada. Está invertido os valores. Totalmente invertidos os valores. E as pessoas estão cada vez mais sofrendo e ficando sozinhas. Sim. Sara, o que você fala? Eu queria que você... A gente já está correndo para quase 1h30, mas eu queria que você olhasse aqui para essa câmera e que você falasse diretamente para a mulher que sente que se perdeu na vida, que se perdeu nela mesma, sabe? O que você falaria para ela? Qual o caminho que você daria para ela? Assim, olha, faz isso porque você vai se encontrar. Eu queria que você falasse diretamente para ela, para poder despertar isso nela. Em meio à dor, eu acho que para você, mulher, que está passando uma situação difícil no relacionamento, na parte financeira, que você está dentro de um relacionamento que está te machucando, causando dor, ou você perdeu um grande amor, ou perdeu a sua identidade como mulher, primeiro, você tem que se achegar a Deus. Porque você está buscando tantas coisas, está buscando em pessoas, está buscando em coisas, está buscando em bens materiais, mas quem vai suprir toda a tua necessidade é Jesus. E por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, se não for por mim. E a gente não está falando de religião, a gente está falando de um amor que é real. Quando a tua dependência estiver no teu financeiro, nas tuas empresas, no teu filho, no teu marido, no teu emprego, você vai ser infeliz, você vai sofrer. Se a tua dependência estiver em Deus, tudo isso vai se tornar leve. Você pode passar meio a dificuldade, você pode passar em meio à tempestade. Ela vai durar um tempo, mas ela vai passar. Essa leve e momentânea tribulação não tem comparação ao peso de glória que Deus tem derramado sobre você. Ele tem uma promessa. E Deus tem algo tão especial com as mulheres. Você pode ver que quando ele ressuscitou Jesus, ele apareceu para quem? Para 2 mulheres, Maria Madalena e Marta. Sim. Então Deus tem algo especial. Busca intimidade com Deus. E se você tem sonhos que você achou que não tem mais tempo para viver, porque passou o tempo, idade, você teve filhos, não importa a tua idade, se esse é o teu sonho, lute por ele. Se você tem desejo de fazer algo, faça. Se aparecer pedra no meio do caminho, passa, pula ela, machucou, limpa a cicatriz, vai para a UTI do Senhor e faça de novo. Em Jeremias 36, a mensagem que Deus deixa para você é, se não deu certo, se destruíram todos os teus sonhos, o que eu tenho para te falar é, faça outra vez. E não se esqueça, você é a base de tudo, você é a base da tua família, você é a base dos seus sonhos. Cuide da tua saúde. Teu corpo é templo do Espírito Santo. Quando a gente não cuida do templo onde ele habita, nós estamos sendo negligentes.
Deus não habita em casa suja. Não está dizendo que o teu corpo esteja sujo. Estou dizendo que você precisa cuidar da tua saúde, um cuidado maior, porque Jesus habita nele. Então lembra que o amor que ele tem por você tira e lança fora todo medo e toda dor. Se você tem chorado, está sofrendo hoje, eu vou te falar como amiga, não estou te falando como médica. Estou te falando como alguém que passou muitas dificuldades na vida. Eu passei dificuldade durante a minha faculdade e poderia ter desistido dela. Eu passei dificuldades em relacionamentos e poderia ter desistido de relacionamento, e Deus me deu um marido maravilhoso, do jeito que eu pedi. Eu passei por algumas dificuldades financeiras e Deus tem suprido a minha necessidade. Quando você deposita nas mãos do Senhor, Ele vai e faz. Acredita primeiro nele e depois acredita que você é capaz de fazer. Amém, amém. E é isso. Se você está passando por um momento de dor, não desista. Porque Deus, ele trabalha exatamente nas horas de dor. A maior parte das pessoas, elas se perdem e não recebem a graça porque no momento de dor ela desiste. Acha que Deus não está olhando por ela, acha que Deus não está cuidando dela. Então, se você está passando por um momento de dor, talvez você tenha se encontrado em alguma parte aqui que a doutora falou. Eu sou infeliz, eu estou lá com meu marido, eu não sei o que acontece. Não é? Vivendo ali no casulo e se sentindo na sua dor, tenha certeza, Deus está trabalhando nesse momento para te dar algo melhor. E Ele vai te entregar. Não desista. Tá? E se você se identificou com algo aqui nesse nosso bate-papo com a doutora maravilhoso, você já se inscreva aí no nosso canal. Faz sentido para você? Fez sentido para você? Pode fazer sentido para muitas pessoas. Então já se inscreve no canal, já encaminha para algumas amigas que certamente nesse podcast, no RestartCast, vai existir uma história, existe uma história que vai transformar a sua vida e você, através de você, vai transformar outras vidas. Então, já se inscreve aí no canal. E, doutora, muitíssimo Gratidão. obrigada. Sabe que você me perguntou quando você perguntou assim, você acha que você é uma pastora disfarçada de médica? Pensando bem, eu acredito que eu sou uma pastora disfarçada de médica. Sim, com certeza. Assim como você é uma pastora advogada. Sim. Assim como tem outras que são pastoras dentro da casa e da profissão dela. Sim. Então, nós pastorear é levar a palavra do Senhor. É né? isso. Então, eu sou uma pastora disfarçada de médica. É isso. Eu penso assim que todos nós temos um papel só aqui. É que quando você descobre a sua identidade, você descobre o seu papel. Quando você descobre que o propósito não é seu, é de Deus, na sua vida, tudo fica mais leve, a sua busca é outra, é diferente, não é? Então, nós estamos buscando a Deus, nós estamos buscando transformação. E aí, tudo mais vai ser acrescido. E que todas as mulheres entendam, né? Porque às vezes elas falam assim, é tão fácil falar que você não tem preocupação, ninguém imagina a nossa dor, todo mundo olha a nossa aparência. Mas quando você confia no Senhor, nós somos como os montes de Sião. Né? Permanecem. É isso, permanece. Eu falo que assim, que quando se a gente está sempre sorrindo e tendo fé em Deus, né, sabendo que não tem alguém cuidando de mim, você meio que engana o inimigo. Engana. Quando você mostra a tua dor, ele vai lá e dá uma apertadinha. Então você não pode mostrar a tua dor. Tá doendo? Vai chorar aos pés da cruz. Mas no mundo você está sorrindo. É isso. Amém. Aí, chegamos ao fim. Olha, que linda, Marcinha, amei. Uma lembrança para assim, mesmo para materializar esse momento, obrigada, não é? Que linda. É só um mimo mesmo para você lembrar que esteve aqui. Que linda. Aqui conosco.